Você não consegue admitir quando está errado. Você se ofende facilmente quando alguém discorda de você. Você precisa sempre estar certo. Você se sente ameaçado quando alguém é melhor que você em algo. Você não consegue aceitar críticas sem se sentir atacado pessoalmente. Você sabota relacionamentos porque não consegue pedir desculpas. Você perde oportunidades porque seu orgulho não permite que você admita que precisa de ajuda. E você se pergunta, por que minha vida não avança? Por que eu sempre acabo sozinho? Por que as mesmas situações se repetem? A resposta é brutal. Seu ego está te destruindo. E Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, tentou avisar sobre isso há 100 anos. Ele disse que o ego inflado é a maior fonte de sofrimento humano, que é a raiz de praticamente todo conflito interno e externo. E que até você reconhecer isso, até você domar seu ego, você vai passar a vida inteira sabotando sua própria felicidade sem nem perceber. E hoje você vai finalmente entender como seu ego está secretamente controlando e destruindo sua vida. Se você quer entender a psicologia profunda do ego e como ele te sabota, inscreve-se no canal agora. Porque esse é exatamente o tipo de autoconhecimento transformador que exploramos aqui. Verdades sobre a psique humana que a maioria das pessoas não quer ouvir, mas que precisam desesperadamente entender. Aperta o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora vamos ao aviso de Jung que pode salvar sua vida. Carl Jung passou décadas estudando a psique humana e ele fez uma descoberta perturbadora. Ele descobriu que a maioria das pessoas não está vivendo autenticamente. Elas estão vivendo através de uma máscara que ele chamava de persona. Uma identidade construída, uma imagem que elas apresentam ao mundo, um personagem que elas acreditam que precisam ser para serem aceitas, admiradas, respeitadas. E essa persona é governada pelo ego, pelo sentido inflado de importância própria, pela necessidade de sempre estar certo, sempre ser especial, sempre estar no controle. E quanto mais inflado o ego, mais rígida a persona. E quanto mais rígida a persona, mais frágil você se torna internamente. Porque você está vivendo uma mentira. Uma mentira sofisticada. Uma mentira que você talvez nem perceba que é mentira. Mas mentira ainda assim. A primeira verdade brutal que Jung expôs é que seu ego precisa estar sempre certo. E isso está te custando relacionamentos, oportunidades e paz mental. Pense quantas vezes você perdeu um relacionamento porque não conseguiu admitir que estava errado. Quantas vezes você escalou um conflito pequeno em algo enorme porque seu ego não permitia que você recuasse. Quantas vezes você sabotou uma amizade porque não conseguiu pedir desculpas. Quantas vezes você perdeu oportunidade profissional porque não conseguiu admitir que não sabia algo. O ego te convence de que admitir erro é fraqueza, que pedir desculpas é rebaixar-se, que reconhecer ignorância é vergonha. E então, você prefere estar certo do que estar em paz. Prefere manter sua imagem do que manter seus relacionamentos. Jung dizia que o maior e mais difícil trabalho psicológico é confrontar a si mesmo. Não confrontar outros, confrontar a si mesmo. Olhar honestamente para seus erros, suas falhas, suas imperfeições. E admitir. Eu estava errado. Eu cometi um erro. Eu preciso mudar. Mas o ego luta contra isso com todas as forças. Porque o ego se construiu em torno de uma autoimagem idealizada. Uma imagem de alguém que não comete erros graves. Alguém que sempre sabe o que está fazendo. Alguém que está sempre no controle. E quando a realidade contradiz essa imagem, quando você comete erro óbvio, quando você falha visivelmente, o ego tem duas opções. Ou ele admite que a autoimagem estava errada, ou ele distorce a realidade para proteger a autoimagem. E qual você acha que o ego escolhe? Ele distorce, ele nega, ele culpa outros, ele encontra justificativas, ele reescreve a história. Tudo para proteger a autoimagem de alguém que não comete erros. E esse processo acontece tão automaticamente, tão inconscientemente, que você nem percebe que está fazendo. Você genuinamente acredita nas justificativas.
Você genuinamente acredita que não foi sua culpa. Você genuinamente acredita que a outra pessoa está errada e você está certo, porque o ego fez trabalho tão bom de distorção que você não consegue mais ver realidade claramente. Você só vê a versão que protege sua autoimagem. E o custo disso? Relacionamentos destruídos. Porque ninguém quer ficar perto de alguém que nunca consegue admitir erro. Oportunidades perdidas. Porque você não cresce quando não consegue reconhecer onde precisa melhorar. Paz mental ausente. Porque manter todas essas distorções, todas essas defesas, todo esse trabalho psicológico de proteger o ego, requer energia constante. E você vive tenso, defensivo, sempre pronto para proteger sua imagem. E isso é exaustivo, e destrutivo, e completamente desnecessário. Porque se você simplesmente soltasse, se você simplesmente admitisse, sim, eu estava errado, você descobriria algo libertador. Que nada de terrível acontece. O mundo não acaba. As pessoas não te desprezam. Na verdade, muitas te respeitam mais, porque humildade verdadeira é rara e poderosa. A segunda verdade que Jung revelou é que seu ego está constantemente te comparando com outros, e essa comparação é veneno puro. Você não consegue simplesmente ser feliz com suas conquistas. Você precisa que elas sejam maiores que as dos outros. Você não consegue simplesmente apreciar suas qualidades. Você precisa ser melhor que outros em algo. Você não consegue celebrar sucesso alheio sem sentir inveja, sem sentir que de alguma forma o sucesso deles diminui você. E isso te mantém em estado constante de competição insegura, de comparação tóxica, de nunca ser suficiente. Porque sempre vai haver alguém melhor que você em algo. Sempre. E se sua autoestima depende de ser o melhor, você vai viver em miséria constante. Jung entendia que comparação é jogo sem fim, porque você pode ser melhor que 1000 pessoas em algo, mas se há uma pessoa melhor que você, o ego foca nessa uma pessoa. O ego não celebra as 1000 vitórias. Ele obceca sobre a uma derrota. E isso te mantém preso em ciclo de inadequação perpétua. Não importa quanto você conquiste. Não importa quanto você melhore. Sempre há alguém fazendo mais, fazendo melhor, fazendo mais rápido. E o ego usa isso como prova de que você não é bom o suficiente, que você precisa trabalhar mais, que você precisa provar mais, que você nunca pode descansar. Porque descansar seria admitir que você não é o melhor. E o ego não pode tolerar isso. E aqui está o paradoxo. Pessoas com egos mais inflados são as mais inseguras internamente. Porque o ego é compensação. É uma defesa contra sentimentos profundos de inadequação. Então, quanto mais você precisa provar que é especial, que é melhor, que é superior, mais você está inconscientemente revelando que por dentro você se sente exatamente o oposto. Se sente pequeno, inadequado, não suficiente. E o ego é a máscara que você usa para esconder isso. Mas a máscara nunca resolve o problema. Apenas o esconde. E quanto mais você esconde, mais o problema cresce. Até que você está gastando toda a sua energia mantendo a máscara e esquecendo de realmente viver. Jung aconselhava algo radical. Pare de se comparar. Completamente. A única comparação válida é você hoje com você ontem. Você está crescendo? Você está melhorando? Você está se tornando mais autêntico? Essas são as únicas perguntas que importam. O que fulano está fazendo? Irrelevante. Quanto cicrano está ganhando? Não importa. Como Beltrano parece? Não é sua preocupação, porque você não está competindo com eles. Você está em jornada própria. E essa jornada não tem ranking, não tem pódio, não tem medalha de ouro. Tem apenas você, tornando-se mais plenamente você mesmo. E quando você foca nisso, quando você para de olhar para os lados e começa a olhar para dentro, algo mágico acontece. Você finalmente encontra paz. A terceira verdade brutal que Jung expôs é que seu ego precisa de validação constante, e isso te torna escravo de opiniões alheias. Você não faz o que quer. Você faz o que acha que vai impressionar outros. Você não se veste como quer. Você se veste para ser admirado.
Você não escolhe carreira que te preenche. Você escolhe carreira que soa impressionante. Você não posta nas redes sociais para se expressar. Você posta para coletar validação, curtidas, comentários, aprovação. E quanto mais você busca isso, mais viciado você fica. Porque validação externa nunca preenche buraco de insegurança interna, apenas o aprofunda. Porque você está constantemente reforçando a crença de que seu valor depende de aprovação alheia. Jung dizia que até você confrontar sua sombra e integrar seu self verdadeiro, você vai viver buscando completude externa. Você vai buscar nos outros a validação que só pode vir de dentro. E essa busca é infinita, é insaciável. Porque não importa quanto outros te validem hoje, amanhã você precisa de mais. Não importa quantos likes você conseguiu naquele post, você precisa do próximo. Não importa quantas pessoas te disseram que você é incrível, você precisa ouvir de novo. E de novo. E de novo. E você nunca se sente cheio, nunca se sente suficiente, porque você está tentando preencher buraco interno com aprovação externa. E isso não funciona. Nunca funcionou. Nunca vai funcionar. E aqui está o custo. Você deixa de ser autêntico. Você vive performando para a plateia imaginária. Você toma decisões baseadas em o que as pessoas vão pensar, ao invés de o que eu realmente quero. E eventualmente você nem sabe mais o que realmente quer, porque você passou tanto tempo sendo quem outros esperavam que você esqueceu quem você realmente é. E essa é a morte da individualidade, a morte da autenticidade. E, ironicamente, quanto mais você tenta agradar todos, menos as pessoas realmente te respeitam. Porque elas sentem, mesmo que inconscientemente, que você não é real. Que você é persona, máscara, performance. E pessoas não se conectam com máscaras. Elas se conectam com autenticidade. Então Jung diria, pare de buscar validação externa. Pare de viver para a aprovação. Comece a viver de acordo com seus próprios valores. Mesmo que ninguém aplauda. Mesmo que ninguém entenda. Mesmo que você seja criticado. Porque no final, você tem que viver com você mesmo. Você tem que olhar no espelho todo dia. E se a pessoa no espelho está vivendo mentira, se ela está performando para outros ao invés de sendo ela mesma, você nunca vai encontrar paz. Mas quando você começa a viver autenticamente, quando você para de precisar de aprovação, algo libertador acontece. Você se torna inabalável, porque seu valor não depende mais de opiniões flutuantes de outros, vem de algo muito mais estável, de você ser fiel a si mesmo. A quarta verdade que Jung ensinou é que seu ego não consegue lidar com vulnerabilidade, e isso te mantém isolado e infeliz. Você não consegue admitir quando está sofrendo, não consegue pedir ajuda quando precisa, não consegue mostrar fraqueza quando sente. Porque o ego construiu imagem de alguém forte, alguém que tem tudo sob controle, alguém que não precisa de ninguém. E mostrar vulnerabilidade seria admitir que essa imagem é falsa. Então você sufoca suas emoções. Você carrega tudo sozinho. Você finge que está bem quando está destruído por dentro. E isso te mantém isolado, porque conexão real requer vulnerabilidade. Requer você baixar as defesas. Requer você mostrar as partes de você que não são perfeitas. E o ego não permite isso. Jung entendia profundamente que conexão humana genuína só acontece quando você para de performar, quando você para de tentar impressionar, quando você simplesmente é real. Mesmo que real seja bagunçado, mesmo que real seja imperfeito, mesmo que real seja vulnerável. Mas o ego te convence de que se você mostrar essas partes, as pessoas vão te rejeitar, vão te julgar, vão te abandonar. E então você mantém a máscara, você mantém a performance, e você se sente terrivelmente sozinho. Porque mesmo quando você está cercado de pessoas, elas não estão vendo você, estão vendo a persona, a imagem, a performance, e você sabe disso. E isso só aprofunda a solidão. E aqui está algo que o ego não quer que você saiba. Vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. É força tremenda admitir.
Eu estou lutando. Eu não sei. Eu preciso de ajuda. E as pessoas que realmente valem ter na sua vida vão respeitar você mais por isso. Vão se conectar mais profundamente com você. Porque você parou de fingir perfeição. Você parou de ser inacessível. Você se tornou humano, real. E é com humanos reais que criamos conexões reais. Mas o ego luta contra isso. Porque o ego prefere estar sozinho e admirado do que conectado e vulnerável. E essa é uma escolha devastadora. Porque admiração sem conexão é vazia, é superficial, é insatisfatória. E você pode ter milhões de pessoas te admirando e ainda se sentir completamente sozinho. Então Jung diria: tenha coragem de ser vulnerável. Tenha coragem de admitir quando não está bem. Tenha coragem de pedir ajuda. Tenha coragem de mostrar as partes de você que não são perfeitas. Porque é aí que conexão real acontece. É aí que você finalmente se sente visto, conhecido, aceito. Não apesar de suas imperfeições, mas incluindo elas. E essa aceitação, quando você finalmente a experimenta, é infinitamente mais valiosa que a admiração superficial baseada em performance perfeita. A quinta verdade que Jung revelou é que seu ego está te mantendo preso em padrões destrutivos, porque ele não consegue aceitar responsabilidade. Toda vez que algo dá errado na sua vida, você culpa circunstâncias. Você culpa outras pessoas. Você culpa má sorte. Você culpa sistema. Você culpa qualquer coisa menos você mesmo. E o ego faz isso porque aceitar responsabilidade significaria admitir falha. Significaria admitir que você contribuiu para o problema. E o ego não pode tolerar isso. Então ele externaliza. Ele encontra culpados externos. E você permanece preso no mesmo padrão. Porque se o problema sempre é externo, você nunca tem poder para mudá-lo. Jung dizia algo revolucionário. Até você aceitar total responsabilidade por sua vida, você não tem poder real sobre ela. Porque se tudo o que acontece é culpa de outros, de circunstâncias, de sorte, então você é vítima. E vítimas são impotentes. Elas esperam que o mundo mude, que outras pessoas mudem, que circunstâncias melhorem. E enquanto esperam, não fazem nada. Porque acreditam que não há nada que possam fazer, que o problema está fora. Mas quando você aceita a responsabilidade, quando você diz: talvez eu tenha contribuído para isso, talvez eu possa fazer algo diferente, você recupera poder. Porque agora você pode agir, pode mudar, pode crescer. E aqui está o que isso não significa. Não significa que tudo é sua culpa. Não significa que circunstâncias não importam. Não significa que outras pessoas não têm responsabilidade. Significa apenas que você foca no que você pode controlar. Suas próprias ações, suas próprias reações, suas próprias escolhas. E quando você faz isso, quando você para de gastar energia culpando outros e começa a usar energia melhorando a si mesmo, tudo muda. Você sai de ciclos repetitivos. Porque você está endereçando sua parte no ciclo. Você está mudando suas respostas. Você está crescendo. Mas o ego odeia isso. Porque aceitar responsabilidade fere o ego. Parece diminuir você. Parece admitir fraqueza. Mas é exatamente o oposto. É o ato mais poderoso que existe. Porque te tira de posição de vítima impotente e te coloca em posição de agente poderoso. De alguém que pode mudar as coisas. Que pode evoluir. Que pode quebrar padrões. E quanto mais você pratica isso, quanto mais você assume responsabilidade mesmo quando dói o ego, mais livre você se torna. Porque você não está mais à mercê de forças externas. Você está no comando da sua própria evolução. A sexta verdade que Jung ensinou é que seu ego está te impedindo de crescer porque ele precisa manter a ilusão de que você já sabe tudo. Você não consegue aceitar que tem coisas a aprender. Não consegue admitir que outras pessoas sabem coisas que você não sabe. Não consegue assumir posição de aprendiz porque o ego associa não saber com inferioridade. Então você finge saber. Você evita situações onde sua ignorância seria exposta.
Você não faz perguntas porque perguntar seria admitir que não sabe, e isso te mantém estagnado. Porque crescimento requer humildade, requer admitir: eu não sei, eu preciso aprender, eu estou errado. Me ensine. Jung observou que as pessoas mais sábias são aquelas que mantêm mente de principiante, que nunca acham que sabem tudo, que estão sempre curiosas, sempre perguntando, sempre aprendendo. Mas o ego luta contra isso. O ego quer que você projete omnisciência, que você sempre tenha a resposta, que você nunca admita confusão. E essa postura te impede de crescer, porque você não pode aprender o que você já acha que sabe. Você não pode crescer em áreas onde você se recusa a admitir limitação. E aqui está o paradoxo. Pessoas que admitem livremente o que não sabem são vistas como mais inteligentes que pessoas que fingem saber tudo. Porque admitir ignorância requer confiança, requer segurança interna, requer ego saudável que não está constantemente provando seu valor. Mas pessoas com egos inflados não conseguem fazer isso. Elas precisam manter fachada de conhecimento. E eventualmente essa fachada desmorona, porque você não pode fingir competência indefinidamente. E quando desmorona, a queda é muito mais dura do que se você tivesse sido humilde desde o início. Então Jung diria: desenvolva humildade intelectual. Admita o que não sabe. Faça perguntas. Assuma a posição de aprendiz, mesmo em áreas onde você tem expertise, porque sempre há mais a aprender. Sempre há perspectivas que você não considerou. Sempre há nuances que você não captou. E quando você mantém essa postura humilde, quando você para de proteger ego e começa a buscar verdade, você cresce exponencialmente, porque você não está mais limitado pelo que você já sabe. Você está aberto para infinito do que você ainda não sabe. A sétima e última verdade que Jung expôs é que domar seu ego não significa destruí-lo, mas integrá-lo. Jung não estava dizendo que você deveria eliminar ego completamente. Estava dizendo que você deveria torná-lo servo, não mestre. Ego tem função legítima. Ele te ajuda a navegar mundo social. Te ajuda a ter senso de identidade. Te ajuda a estabelecer limites. O problema não é ter ego. O problema é quando o ego está no comando. Quando ele dirige todas suas decisões. Quando ele te mantém preso em defesas constantes, em comparações tóxicas, em necessidade de validação, em recusa de crescer. Integração do ego significa que você reconhece suas necessidades egóicas, mas não é controlado por elas. Você percebe quando seu ego está reagindo, quando ele está tentando proteger imagem, quando ele está distorcendo realidade para manter autoimagem idealizada. E ao invés de ser inconsciente disso, ao invés de ser dominado por isso, você o observa. Você reconhece: ah, esse é meu ego tentando me proteger. E então você escolhe conscientemente: eu preciso dessa proteção agora? Ou eu posso ser corajoso e baixar defesa? E essa capacidade de escolher, essa consciência do ego, ao invés de identificação cega com ele, é o que Jung chamava de individuação. É tornar-se completo. É integrar todas as partes de si mesmo. Ego incluído. E esse trabalho de integração, é trabalho de toda a vida. Não é algo que você faz uma vez e pronto. É prática constante. É observação constante. É humildade constante. É admitir constantemente: meu ego está controlando isso? É pegar a si mesmo em padrões egóicos e escolher diferente. E quanto mais você faz isso, mais livre você se torna. Não livre do ego, mas livre da tirania do ego. Livre para ser autêntico. Livre para crescer. Livre para conectar genuinamente. Livre para viver sem precisar constantemente provar seu valor. Então aqui está o que você faz. Comece a observar seu ego. Quando você se sentir defensivo, pergunte: isso é meu ego? Quando você se sentir compelido a provar que está certo, pergunte: isso é meu ego? Quando você sentir inveja do sucesso alheio, pergunte: isso é meu ego? E quando a resposta for sim, e geralmente é, respire. Reconheça. E escolha uma resposta diferente. Uma resposta que não vem do ego, que vem de algo mais profundo, de quem você realmente é quando para de performar.
E essa prática, essa escolha constante, é o que eventualmente doma o ego. Não destruindo ele, mas integrando ele, tornando ele parte funcional de você, mas não ditador. Se esse vídeo te fez reconhecer como seu próprio ego está te sabotando, se te fez ver padrões que você não queria ver, mas precisava ver, deixa seu like agora. Isso ajuda o algoritmo a levar esse autoconhecimento essencial para mais pessoas que precisam domar seus egos antes que destruam suas vidas. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreve-se agora e ativa o sininho. Porque aqui exploramos a psicologia profunda de Jung, dos estoicos e de outros grandes pensadores sobre como realmente conhecer e transformar a si mesmo. Não perca os próximos vídeos. E no próximo vídeo, você vai descobrir o conceito mais perturbador de Nietzsche: como a moral moderna está tornando você fraco, medíocre e miserável, e o que você precisa fazer para se libertar desse sistema de valores doente que te foi imposto desde criança. Não perca. Até o próximo vídeo. E lembre-se, seu ego não é seu inimigo. É apenas servo que acredita que é rei. E está na hora de você retomar o trono.